Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estive aqui na parte da manhã e agora à noite. Motivo de muita alegria estar aqui. Eu sei que é pela misericórdia do Senhor. Eu sou muito feliz também pela vida do Vinícius, da Quilvia. É um casal que cuida do nosso coração, que nos cobre ali com orações, que nos pastoreia. E nós somos muito abençoados pela vida desse casal, né, que tem sido um canal de Deus para as nossas vidas. E agradecer a todos os irmãos, todos os amigos aqui, voltar mais uma vez aqui para ministrar, é motivo de muita alegria, não é? Eu quero compartilhar um texto que está em Ezequiel, no capítulo 47. Eu quero louvar a Deus pela vida a presença aqui da avó da Quilvia e da Karen, que está aqui, né? A Mércia. Deus abençoe, viu, vocês? Vocês querem sentar aqui na frente, não? Tá bom aí? Deus abençoe. Ezequiel 47. Um texto conhecido de todos. Todos acharam? Amém? Está no telão aí. Diz assim: depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham de baixo ao lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou para a porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que dava para o oriente. E corriam as águas ao lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E ao chegar lá, vi na margem do rio, havia uma grande abundância de árvores de um lado para o outro. Eu quero que os irmãos vá agora para verso 8, continuando no verso 8. E ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Amém? Amados, quando eu olho para o texto de Ezequiel, aliás, para o livro de Ezequiel, eu percebo que é um livro de visões. Ele é conhecido como profeta das visões. A visão mais conhecida desse profeta está descrita no capítulo 37, que é o Vale de Ossos Secos. Que na verdade, quando o profeta entra nele, ele percebe que não é só seco, é sequíssimo. E esse profeta, ele tem agora a incumbência de ver coisas que muitos não conseguem ver. Ele era um profeta que estava exilado ali na Babilônia, quando Israel e Judá foram saqueados, e ele foi levado como cativo para aquele lugar.
Haja vista que Deus, o próprio Deus, usava os seus profetas naquele tempo, porque Deus sempre levantava os seus remanescentes, Deus sempre tinha os seus remanescentes. Deus sempre vai ter alguém, Deus sempre vai ter um coração disponível para servir. Ezequiel era um deles. Havia profetas contemporâneos da época, como Jeremias, entre outros. Uns profetizavam em Judá, outros profetizavam em Jerusalém. Só que Ezequiel ele vai tendo um percorrer muito grande, e ele media o povo de Israel. Ele media pela palavra do Senhor, e o Senhor dizia como estava o nível espiritual de Israel, do seu povo, do povo hebreu. Só que aqui no capítulo 47, não é mais Ezequiel que está medindo o povo, mas é Deus que está medindo a vida espiritual de Ezequiel. Diz o texto que Deus leva ele para um templo, e este templo é o templo do Senhor. E desse templo jorrava um rio. Iniciava-se um rio por debaixo desse templo, da entrada do templo, do altar do templo. E esse rio saía dali, debaixo do templo, e ia para o oriente, ia para a frente do templo. E esse rio, é aonde ele passava, aonde esse rio tocava, aonde esse rio alcançava, diz o texto que havia vida. Diz a Bíblia também que esse rio ia desaguar no Mar Morto. E quando este rio atingia o Mar Morto, claro, isso aqui era uma visão, era uma profecia do que ia acontecer, do que vai acontecer, do que está acontecendo. E quando esse rio chegava até o Mar Morto, aquilo que estava morto recebia vida. Um mar completamente salgado, um mar completamente morto, que não havia vida ali naquele lugar. Diz o texto que agora vai haver ser vivos. Diz a Bíblia que agora as águas, depois de salgadas, ficarão curadas, ficarão doces. Por quê? Porque esse rio não é um rio qualquer. Esse rio flui do trono de Deus. Esse rio ele está descrito em Joel capítulo 3, no versículo 18. Esse rio ele está descrito em Zacarias, no capítulo 14. Esse rio ele está descrito na pessoa bendita de Jesus. Pois quando ele veio para jorrar esse rio em um lugar sombrio, em um lugar aonde não tinha vida. A Bíblia vai dizer que aonde Jesus chegava, acontecia que havia vida. E aonde esse rio passava, algo diferente acontecia, porque ele era o próprio rio. Houve um dia que ele chegou para uma mulher samaritana, João capítulo 4, e aí houve uma discussão ali teológica, uma mulher samaritana discutindo com o Theo. Querendo discutir com aquele que sabia todas as coisas, e disse: olha, tu não sabe que eu sou uma mulher samaritana, e tu que é judeu, tu não pode pedir água. Ele disse assim: se tu soubesse quem eu sou, se tu soubesse quem está falando contigo, não era eu que te pediria água, era você que me pediria água, e eu te daria. E quando tu beber dessa água, fluirá rios de águas vivas. Vamos lá, João capítulo 7, Jesus está pregando, e Jesus disse: quem tiver sede, quem quiser beber de mim, beba.
E quem beber dessa água, porque de mim flui um rio de águas vivas. Ele é o rio. Ele é o trono, Ele é o Senhor, Ele é a fonte. Ele não é um poço. Ele é a fonte que jorra. Ele é a própria fonte. E ele estava falando, diz o texto, capítulo 7. Aí João, ele vai falar, não é Jesus, ele vai falar. E ele estava falando do Espírito Santo, que Deus ainda não havia mandado, mas que ele já mandou. Esse rio se chama o Espírito, e eu quero falar para você do rio do Espírito de Deus. E que esse rio, ele está aqui conosco. Esse rio está aqui nesse lugar. Ele resolveu estar no meio de um povo que resolveu beber dessa água, que resolveu beber dessa fonte. E essa água, ela é águas purificadoras. Ela não é uma água que nós achamos nos conventos aonde vende. Essa água não é onde algumas igrejas por aí saem vendendo águas que são consagradas. Não, essa água é uma água espiritual que não flui de um altar humano, que não flui de uma pessoa humana, flui do Senhor, flui do trono de Deus. E esse rio está passando sobre a comunidade discípulo de Jesus. Se você sente esse rio passando aí, meu amado, me ajuda nessa palavra. Ele está fluindo. Ele está fluindo aqui nesse lugar. E quando esse rio começa a fluir, meu amado, esse rio, ele começa a ser abençoado, abençoar muitas pessoas e muitas vidas. Ora, esse rio que Ezequiel está vendo, era um rio que o Senhor iria derramar sobre esse lugar. Ou seja, aqui era apenas uma tipologia de Cristo. Aqui era um tipo de Cristo daquilo que iria acontecer sobre o povo. Aqui era um tipo de Cristo que iria acontecer no meio daqueles que estavam. E ele é um rio tão poderoso, amados, que aonde ele via um cego, ele curava, o cego passava a ver. Aonde ele via um surdo e um mudo, o surdo e o mudo passavam a ouvir e falar. Aonde ele viu uma mulher moribunda, aonde esse rio passava, irmãos, um homem moribundo, a mulher moribunda, essa mulher era curada. Esse rio passou na casa da sogra de Pedro, esse rio passou lá em Jericó, esse rio passou lá em Samaria, esse rio passou em Jerusalém, esse rio passou no tanque de Betesda, esse rio passou no tanque de Siloé, esse rio passou nas ruas de Jerusalém, esse rio também chegou ao Brasil, esse rio chegou ao Ceará, esse rio chegou em Fortaleza, esse rio está nesta igreja. Se você acredita que esse rio está fluindo aqui, glorifique o nome dele nessa noite. Eu quero beber dessa fonte. Só que eu quero falar dessa visão de Ezequiel. Ezequiel tem uma visão e aparece um homem com um cordel de medir na mão. Esse mesmo homem do cordel de medir aparece também em Zacarias. Ele mede, ele tem um prumo na mão, ele tem uma medida. Porque, amados, o Senhor, ele quer nos dar direcionamento. O Senhor, ele quer nos guiar. O Senhor, ele quer nos chamar. E diz o texto que este homem levou o profeta Ezequiel até a saída do templo e mostrou para ele o rio. E disse: Ezequiel, vamos ao rio. E o varão levou ele ao rio. E o texto vai dizer que agora esse varão, com o cordel de medir, ele mede 1000 côvados, que é equivalente a 500 metros. Mas vamos trabalhar aqui 1000 côvados. O varão mediu 1000 côvados. E ele mesmo, o mesmo que mediu, voltou e pegou Ezequiel e fez Ezequiel passar e entrar no rio da graça de Deus, nesse rio que fluía do trono, e diz a Bíblia que esse rio dava nos seus tornozelos.
Mas tem algo interessante aqui, que o texto vai dizer, e ele me fez passar. Diga comigo, e ele me fez passar. Me parece aqui, irmãos, que Ezequiel não estava querendo, mas o Senhor fez ele passar, porque se dependesse do profeta, ele não teria entrado. Mas na frente nós vamos ver que o profeta não sabia nadar. E quem não sabe nadar, irmãos, nem em beira d'água às vezes entra. Me parece aqui que Ezequiel não queria. Me parece aqui que o profeta não queria ter entrado naquela água. Por quê? Porque diz o texto, e o Senhor me fez passar. Não foi ele voluntariamente querendo ir, não foi ele querendo ir, mas foi o Senhor que fez ele passar. Porque, amados, quando nós somos escolhidos, nós não temos mais escolhas. Ele nos leva para a sua vontade, ele nos direciona para a sua vontade. E aqui Ezequiel está sendo chamado, sendo escolhido para experimentar do rio da graça de Deus. Não foi Ezequiel que disse, eu vou entrar no rio. Ezequiel não acordou dizendo, hoje eu quero entrar no rio da graça de Deus, no rio que flui do trono de Deus. Não, foi o Senhor quem quis. Foi o Senhor quem chamou, foi o Senhor que teve a primeira ação. Porque o escolhido, irmãos, ele não tem escolha. Não foi você quem escolheu a Deus, mas foi Ele quem te escolheu. Há momentos em nossas vidas que nós não queremos, mas Ele quer. E o texto vai dizer que foi o Senhor que fez ele passar. Ele não queria, mas o Senhor queria. Se formos olhar para os grandes homens de Deus da Bíblia, nós vamos ver, queridos, que Isaías não queria, mas Deus queria. Jeremias não queria, mas Deus queria. Moisés não queria, mas Deus queria. Paulo não queria, mas Deus queria. Ei, Deus vai fazer você entrar nesse rio da graça de Deus. Porque Ele quer que você experimente algo poderoso, Ele quer que você entre no nível maior de relacionamento com Ele, Ele quer que você entre no rio e tenha experiências gloriosas no Senhor. Existem experiências que você só vai ter quando você, a partir do momento, você aceitar esse chamado de Deus, porque o Senhor está chamando, o Senhor está vocacionando, o Senhor está te conduzindo a esse rio da graça de Deus. Quem sabe você está aqui nessa noite e você está estagnado, você está parado diante das revelações de Deus, diante de uma vida espiritual que o Senhor quer trabalhar na tua vida, mas o Senhor está dizendo, chegou o tempo de você caminhar a mais daquilo que eu quero, chegou o tempo de você entrar nesse rio e o teu nível com o Senhor aumente para a glória do Senhor. Em segundo lugar, meus amados, eu vejo aqui que o varão mediu 1000. E o varão mediu 1000 e o profeta Ezequiel andou 1000. Eu fiz uma ilustração aqui. Deixa eu pegar aqui agora o Felipe. Aqui é o profeta Ezequiel. Aqui é o varão. Esse varão aqui é Deus, irmãos, é o próprio Deus convidando. Isso aqui é uma teofania, uma aparição de Deus para o profeta. Agora, o varão media 1000. Aí a Bíblia vai dizer que ele andava 1000. O varão media 1000, mas ele andava 1000. À medida que Deus ia medindo, ele andava. Por quê? Porque nós temos que andar na medida de Deus. Nós devemos andar na medida que Deus quer que a gente ande. Porque tem muitas pessoas, Felipe, que ela quer andar além daquilo que Deus tem dado para ela. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que olham para você e vê que você está em uma medida e ela está em outra. E ela cai no grande erro e na tentação da comparação. E ela quer andar na medida em que Deus disse para você, só que Deus mediu para ela diferente. Deus mediu para ele 2000, mas Deus mediu para mim 2000. Eu tenho um grupo de
de WhatsApp. Aliás, eu tinha um grupo, eu estava no grupo de pessoas que pregavam a palavra, e eu vi o quanto eles se comparavam, o quanto eles lutavam para ser o melhor, para quem era que estava na frente, quem era que tinha mais agenda, quem era que pregava mais, quem era que era mais convidado, quem era que recebia, até dizer assim, quem era que recebia mais oferta mais alta. Existem pessoas que já têm uma caminhada profunda com Deus e Deus já mediu muito. Só que eu tenho que entender qual é a minha medida. Houve um tempo, meus amados, que eu não foi todo o tempo que eu tinha a oportunidade de pregar para uma multidão como essa. Sabe qual era a minha medida, Felipe? Eu arrumava o prédio da igreja, depois eu pegava o microfone e ia pregar para as cadeiras vazias. Porque o anseio do meu coração era pregar, mas à medida que Deus tinha, você não vai pregar para ninguém. Se você quiser pregar, pregue para as cadeiras. Eu ia para o meio do mato e começava a pregar sozinho. Aí Deus olhou e disse assim, se esse camarada é fiel, pregando sozinho, imagina para uma multidão. Porque Deus tem uma medida para você. Ande na medida de Deus. Ande na medida que Deus colocou você. Se Deus disse que é 1000, ande 1000. Não ande 2000. Porque se você for fiel no 1000, Deus vai te colocar no 2000. Se você for fiel no 2000, Deus vai te colocar no 3000. Se você é fiel no 3000, Deus vai te colocar na medida de 4000. Porque a Bíblia diz que aquele que quando é fiel no pouco, no muito também Ele vai nos colocar. Ele andava na medida de Deus. Se Deus diz que é para você pregar, irmãos, para 200 pessoas, prega. Mas se Deus diz que é para pregar em um G100, ser fiel no G100. Se Deus disse para você que a sua empresa é aquele tamanho ali, ser fiel naquela sua empresa com poucas pessoas, porque vai chegar um momento em que esse nível vai aumentar, 1000, mais 1000, mais 1000, e vai chegar um momento em que você, irmão, vai estar tão cheio, você vai estar tão abençoado que você vai ter um rio tão grande ao seu redor, porque o Senhor vai preparar isso para você. E a terceira coisa que eu vejo aqui é que o varão, ele media 1000 e ele andava 1000. Media mais 1000, aí ele andava mais 1000. As águas estavam dando nos joelhos. Quando ele media mais 1000, as águas estavam dando nos lombos ou nos ombros. Mas houve um momento em que o profeta mediu, o varão mediu mais 1000 e não foi buscar ele. Por quê? O texto vai dizer que o Senhor fazia ele passar, mas houve um momento que o varão não voltou para pegar ele. Ele tinha que fazer isso só. Ele tinha que mergulhar, ele tinha que ir. E o varão estava aqui chamando ele, vem, porque ele não volta para ir buscar ele. Em todas as outras 3 medidas, o varão media, voltava e pegava na mão dele e disse, vem. Mas chega uma hora que o varão não vai lá, voltar para pegar ele. Ele fica aqui esperando, vem, vem. E Ezequiel fica dizendo, aqui está bom demais. Aqui eu estou seguro. Não dá para me ir, as águas são muito profundas para me nadar. E ele fica dando desculpas, ele fica dando desculpas para não ir. Aí o varão olha para ele e diz assim, tu não vem não? Vou não. Depois vamos voltar para a margem do rio. Quando a gente olha, obrigado. Quando a gente olha isso superficialmente, a gente acha que o profeta mergulhou. Mas ele não mergulha. Ele não anda à medida que Deus disse para ele. Se você for ver no verso 5, diz assim, mediu mais 1000, mas agora era um rio que não se podia atravessar a nado. Quando as águas estavam dando nos ombros, ele disse, não, aqui está bom. Porque tem gente que é assim. Tem gente que quer fazer as coisas pela metade. E Deus não gosta que nós venhamos fazer a sua obra pela metade. Deus não quer que você adore pela metade. Deus não quer que você faça a obra pela metade. Deus não quer que você seja generoso pela metade. Deus não quer que você honre Ele pela metade. Porque tem crente que estagna. Ele acha que uma reunião de domingo serve para ele. Ele acha que uma reunião de G100 serve para ele. Ele acha que uma oraçãozinha serve para ele. Ele acha que um evangelismozinho serve para ele. Ele acha que uma consagraçãozinha serve para ele. É alguém que está com as águas nos lombos e não quer mergulhar. Ele não quer ser mais profundo. Mas Deus está convidando. Deus está chamando e dizendo, vem, eu estou aqui. Vem, eu estou aqui.
Mas ele não quis. E Deus diz: você não quer? Então volta. Porque com Deus, irmão, ou você mergulha ou você não mergulha. Com Deus, ou você é crente de verdade ou você não é. Com Deus, ou você é ou você não é. Com Deus, ou você se entrega por inteiro ou não. Com Deus, irmão, você serve a Deus ou serve ao diabo, ou você serve a igreja ou não serve, ou você faz parte da família ou você não faz parte. Deus não está na dúvida, Deus não está na metade, Deus não está em cima do muro. Decida hoje mergulhar no rio da graça de Deus. Está na hora da gente parar de ser medíocre. Está na hora da gente parar de ser alguém que faz as coisas pela metade. Para, irmãos, Deus não te chamou para ser um religioso. Deus não te chamou para você ficar com as águas nos lombos. Deus não te chamou para ficar com água no joelho. Deus não te chamou para ter água apenas nos pés. Deus te chamou para você mergulhar nele, para você viver nele por completo. Deus ele não te quer pela metade. Alguém até diz assim: não, Deus quer só o meu coração. Deus não é açougueiro não, irmão. Deus ele quer teu coração, Deus quer tua alma, Deus quer o teu espírito. Deus ele quer todo o teu viver. Deus ele quer a tua vida por completo. Deus ele quer que você se entregue por inteiro para ele. E o intuito de Deus, irmãos, era levar Ezequiel para o outro lado, para que ele atravessasse, para que ele mergulhasse. Mas a Bíblia diz que ele não atravessa. A Bíblia diz que ele não vai, porque ele fica dando desculpas. No reino de Deus, irmãos, nós crescemos de glória em glória, de fé em fé. Vai haver um momento que Deus vai te pedir mais. Vai haver um momento que Deus ele vai cobrar mais de você. Vai haver um momento que Deus vai querer que você aumente o seu nível de fé nele. Vai haver um momento que Deus ele quer te dar mais. Ele quer que você seja alguém mais que evolua. Você seja alguém que evolua nele, que você cresça nele, que você seja alguém que não cresça só em estatura. Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. A Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo de número 4, versículo 7, que a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida a Cristo. Tem gente, irmãos, que ela se conforma com apenas aquilo. Ela acha que Deus não pode dar muito mais para ela. Ela acha que pode servir apenas em um local. Deus, ele quer que cada dia você cresça nele. Ei, entenda isso. Está na hora de você subir esse nível, amado. Está na hora de você subir esse nível da glória de Deus na tua vida. Está na hora de você experimentar algo mais profundo, de você aproveitar algo maior no Senhor. Está na hora de você entrar dentro do seu quarto, no secreto, e dizer: Senhor, eu quero mergulhar, eu quero ver, Senhor, a tua face, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua majestade, eu quero ver o teu brilho sobre a minha vida. Ei, não seja alguém que se conforme com apenas com o que você tem. Deus tem para dar muito mais sobre a tua vida. Não se conforme em ser apenas alguém que pregue, mas seja alguém também que flua por meio de outros dons que Deus reparte sobre a tua vida. Houve um tempo, meus amados, que na minha fé, eu estagnei. Eu achava que Deus queria só algo de mim, alguma coisa de mim. Mas eu achava que Deus me queria por completo. Eu achava que Deus, Ele usava as pessoas conforme Ele tinha dado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu achava que Deus nunca ia me usar em curas. Eu achava que Deus tinha me chamado apenas para me pregar a palavra e não para curar. Essas coisas de curar, assim, era para quem consagrava, quem buscava. Só que eu disse assim: Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero esse dom de cura. E eu lembro que eu subi ao monte, fiz um propósito com o Senhor. Eu disse: Senhor, eu quero isso na minha vida.
Eu quero experimentar, Senhor, eu quero o mais profundo do Senhor, eu quero me aprofundar mais. Um certo dia eu estava numa cidade chamada Copiara, e aí nós evangelizando, e eu muito tímido ainda, nós evangelizando, e um senhor nos atendeu, pediu para a gente entrar para dentro da casa dele. E lá naquela hora, irmãos, aquele homem estava prostrado, e ele disse, começou a contar a vida dele, disse, estou aqui, prostrado. Às vezes, quando eu me levanto, ainda com força, porque só morava ele e a esposa dele, os 2 idosos, sozinho, abandonado. Ele andava, irmão, se arrastando nas paredes, se arrastando para ir para a cozinha, ele ia se arrastando nos corredores da parede. Aí ele diz, o senhor acredita que pode curar? Que Deus pode te curar? Que Jesus pode te curar? Ele disse, eu acredito, mas eu já fui curandeiro, eu já tomei tanto remédio, Deus não quer isso para mim. Ele disse, pois vamos orar. Nós tínhamos acabado de sair de um momento tão forte do Espírito Santo sobre a nossa vida. E aí eu e a minha parceira disse, vamos orar, vamos. E colocamos a mão nos pés dele, irmãos. Quando eu coloquei as minhas mãos nos pés dele, eu e a minha parceira de missões estava orando comigo, as minhas mãos começaram a pegar fogo. E ele disse assim, as minhas pernas estão queimando. Eu disse, é Deus curando. E aí de repente ele disse, minhas pernas estão queimando demais. Ele disse, é Jesus curando. E nós profetizamos a cura. Ele disse, fica de pé. E aí ele pegou o pedaço de pau, de jucá que ele estava andando. E ele disse, não pegue o pedaço de pau, ande sozinho. Ele disse, mas eu não consigo, consegue, fique de pé. E eu lembro que ele ficava de pé, irmão, todo se tremendo. Ele disse, comece a andar no corredor. E ele começava a andar bem devagarzinho. Eu disse, não, eu quero que você ande. E ele começou a andar, se escorando assim, nas paredes dos corredores. Ele disse, não se escore nos corredores, eu quero que o senhor ande de verdade. Ele começou a andar. E quando ele começou a andar para um lado e para o outro, e viu que as suas pernas estavam com força, Deus havia levantado ele foi até lá no quarto, onde a esposa dele também estava doente e prostrada. Ele diz assim, Maria, tem dois jovens aqui, um menino e uma menina, curandeiro, me curou, vem para cá também, para eles orar pela tua vida. Ouse mergulhar naquilo que Deus, na medida que Deus disse que é para você fazer. Ei, o Senhor Deus disse, Jesus disse que colocando as mãos sobre os enfermos, serão curados. E a partir daí, irmãos, várias experiências eu tive sobre curas. E um certo dia eu estava pregando no meio da rua, assim, numa campanha, e uma mulher desesperadamente, era uma irmã, e disse assim, pastor, a minha filha está no telefone, eu sei que se você orar, olha só, se você orar, ela vai ser curada. O que é que ela tem? Ela está com caroço na garganta e não consegue falar, mas ela está aqui no telefone. Eu disse que você vai orar por ela, vai ser curada. Eu disse, que mulher de fé, viu? Vamos orar. Naquela hora, por telefone, eu comecei a orar por ela e disse, caroço, desapareça agora em nome de Jesus. Entreguei o telefone para ela. Na outra reunião que nós tivemos naquele lugar, ela chegou para mim e disse assim, a minha filha está curada, o caroço desapareceu. Essa mesma mulher que mora aqui em Fortaleza, foi para lá, contou o testemunho, e ela ficou pasma com o que Deus fez. Mas para que essas coisas aconteçam, para que o rio de Deus flua também, meus amados, você precisa estar mergulhado para acreditar nisso. Jamais eu iria imaginar, na minha pequenez, na minha pouca fé, que Deus poderia fazer isso através da minha vida. Mas eu sou alguém, irmãos, tão pequeno, e Deus faz isso, queridos. Deus também pode fazer também na tua vida. Deus pode fazer através da tua vida. Basta você decidir mergulhar no rio da graça de Deus. Deus está te chamando para mergulhar. Deus está te chamando para mergulhar. Essa mesma mulher, ela era estéril. Eu orei por ela e disse que ela iria gerar. Ela disse assim, você não sabe, mas já está com vários anos que eu tento e não consigo. O médico disse que eu sou impossível ter filhos, mas eu tomei posse dessa palavra. Irmão, com 3 meses ela me liga dizendo, o menino está na minha barriga. Aí eu digo assim, irmão, me dê uma oferta, viu?
porque você está sendo muito abençoado através da minha vida. Mas isso, irmãos, na igreja de Atos era normal, porque eles estavam mergulhados. Acontece hoje, a gente fica, meu Deus, como isso pode acontecer? Ei, isso é normal no meio dos discípulos de Jesus. Tem que se tornar normal. Tem que se tornar. Sabe por que a gente se surpreende? Porque a gente está na margem, está de longe. Essas coisas só acontecem, irmão, quem está mergulhado. O profeta voltou para a margem. Ele ficou com medo. Mas sabe por que ele não mergulhou? Ele não mergulhou, amados, porque ele não queria perder a autonomia. Tem crente, tem profeta de Deus aqui, tem mulher, tem homem de Deus que não mergulha porque tem medo de perder a autonomia. Eu já vi de boca de crente chegar para mim e dizer assim: não, eu não vou tanto porque eu ainda tenho esse pecado, porque eu tenho isso e aquilo, porque eu ainda tenho algumas coisas para fazer. Por que você não larga? O profeta não mergulhou porque ele iria perder a autonomia. Como assim? Ele ia perder o controle de si mesmo. Porque quantas águas, irmãos, estavam dando nos seus pés, ele tinha autonomia sobre o seu corpo. Enquanto as águas estavam dando nos seus joelhos, ele tinha autonomia sobre o seu corpo. Enquanto as águas estavam dando nos seus ombros, ele ainda tinha autonomia ainda no seu corpo. Ele tinha o controle ainda da sua vida. Ele fazia o que ele queria ainda. Mas qual era o convite de Deus? Mergulhar. Por quê? Porque Deus quer que você perca a sua autonomia. Deus quer que você perca a total autonomia e entregue a sua vida a Deus, ao Senhor. Entregue a Ele por completo. E você perca a sua autonomia. E o que é perder a autonomia, pastor? É você deixar o seu eu, as suas vontades de lado e viver a vontade de Deus. É você viver o que Deus tem para você, o que o rio da graça de Deus tem para você. Quando o profeta mergulhasse, irmãos, o rio iria levar ele para onde o rio quisesse. Não era ele que iria ter autonomia, mas era o Senhor que iria ter autonomia. Aleluia. Eu contei essa história até em Canindé, não sei se alguns ouviram. Nessa mesma cidade, se não me falha a memória, eu fui evangelizar nós evangelizamos um rapaz na praça. Daí então, pegamos o nome dele e disse: vamos fazer uma visita a você amanhã. E eu peguei o meu amigo e fomos fazer essa visita. Batemos na porta da casa dele e ele disse assim, aliás, a vizinha disse assim: não tem ninguém não. Eu disse: cadê o fulano? Eu disse: não, o fulano está aí não, saiu. Aí o meu parceiro disse assim: vamos embora, vamos voltar para a base. Aí eu disse: não, vamos atrás dele. Mas como é, mas vocês nem conhecem a cidade, não conhecem nada aqui. Eles vão ligar aqui o GPS. Vamos usar esse linguajar. Vamos fluir no rio do Espírito aqui. Vamos deixar o Espírito nos levar. E o Espírito Santo dizia: dobra a rua direita, dobra a rua esquerda, dobra a rua esquerda, vai em frente. De repente, quando ele chegou, irmãos, no meio do mato, assim, uma rua sem saída. Aí ele disse, mas como a gente ia se perder? Aí de repente o Espírito Santo disse assim: entra dentro dos matos. E a gente entrou. Eu disse: mas Deus está mandando a gente entrar dentro do mato. Eu disse: tu está doido. Mas vamos entrar para ver onde é que vai dar? A gente entrou, quando passou do meio do mato, a gente parou em cima de um trilho de um trem. No meio do mato de um lado para o outro. Quando a gente olhou para o lado, tinha uns 4 rapazes e ele estava lá no meio lá. Quando a gente chegou mais perto, a gente viu que ele estava enrolando um cigarro de maconha, um baseado. Quando ele me viu, ele ficou assim: como foi que tu me encontrou aqui? Aí eu disse: foi o Espírito Santo. Quando eu disse isso, irmãos, ele colocou o cigarro de maconha do lado e começou a chorar. E disse: eu sou desviado da Universal. Eu disse: tem nada não, meu irmão, mas Jesus vai te perdoar agora. Naquele dia, aqueles 4 jovens aceitaram a Jesus, o outro se reconciliou, e Jesus foi glorificado naquele momento. Sabe por que eu achei ele? Porque Deus já tinha achado ele, Deus já sabia onde ele estava. O Espírito me levou até lá, e fez a sua grande obra. Só acontece isso quem está mergulhado. Deus quer que você perca a sua autonomia, que deixar que o Espírito te conduza. Por favor, coloque aqui no telão, João capítulo 21.
Pedro perdeu a sua autonomia. Houve um tempo, irmão, de 3 anos e 6 meses na caminhada com Jesus. Ele tinha total autonomia sobre si. Coloca aqui, por favor, João 21. Isso. Versículo 18. Olha o que é que o texto vai dizer. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Sabe o que é que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, quando tu é novo, enquanto tu não está mergulhado no rio, desses 3 anos e 6 meses, Pedro, a água está batendo nos teus lombos. Eu te convido para tu vir, Pedro, mas tu não quer vir. Como Pedro não estava mergulhado, irmãos, ele negou Jesus 3 vezes. Como Pedro não estava mergulhado, ele deixava o diabo usar ele. Como Pedro não estava mergulhado, ele falava o que ele queria, o que dava na telha. Como Pedro estava mergulhado, ele fazia o que ele queria. Ele pegava a espada, cortava a orelha de Malco. Ele fazia o que ele queria. Ele era dominado, ele tinha autonomia. Mas Jesus olhou para ele e diz assim: vai chegar o momento em que o rio do Espírito vai chegar na tua vida. Você vai mergulhar, Pedro, e vai ter um momento que você vai se arrepender. Você não vai mais me negar. Pode vir Caifás, Anás, pode vir o que for. Vai tentar te prender, vão te açoitar, vão dizer para de pregar, mas vai chegar o momento que você vai dizer: eu não posso voltar atrás, eu não posso negar o meu Senhor, porque eu estou mergulhado no rio da graça de Deus. Crente que faz ainda o que quer, porque ainda não mergulhou. Jesus está dizendo: está na hora de você largar sua autonomia e deixar que o rio da graça te envolva. Crente que está mergulhado, irmãos, ele chega da escola, às vezes cansado da faculdade, aí tem reunião, tem trabalho da igreja, mesmo cansado ele vai. Crente que está mergulhado, ele chega do trabalho cansado, mesmo foi um dia, irmãos, que nada agradou, mas ele diz assim: eu preciso estar na presença de Deus. Crente mergulhado, irmãos, pode perseguir ele, pode fazer o que for, mas ele não sai da presença de Deus. Mergulhar nesse rio é abrir mão do eu, das vontades, dos desejos, das paixões, mas é também, meus amados, fazer a vontade de Deus. Está na hora da gente, amados, fazer a vontade do Senhor e não mais a nossa vontade. Está na hora de você largar aquelas amizades que não te levam para o rio da graça de Deus. Está na hora de você mudar os contatos do seu telefone, aqueles contatos que te chamam para fazer a vontade da carne. Está na hora de você fazer o limpa nas suas amizades que te leva para o mundo, que te leva para fazer as vontades mundanas. Está na hora de você mergulhar nesse rio e deixar que o Senhor faça a vontade dele sobre a tua vida. Contei mais cedo sobre um testemunho. Houve um tempo na minha vida, eu ainda crente, amados, eu era muito perseguido dentro da minha casa. O lugar que eu era mais perseguido era dentro da minha casa, porque lá em Canidé, naquele tempo era muito difícil. Quem dissesse que era crente, irmãos, era como se você estivesse dizendo assim, é como se você estivesse abraçando Satanás para eles. E aí, abri uma igreja de frente à minha casa, me converti. Quando eu cheguei em casa, os meus pais dizem: você não é mais meu filho. Eu não tenho um filho crente, não. Os meus pais me deixaram de lado, principalmente o meu pai. E toda vez, irmãos, havia confusão. Às vezes eu dava até mau testemunho dentro de casa, por brigas entre eu e o meu pai. Mas porque eu ainda fazia o que eu queria. Mas houve um certo tempo que eu comecei a orar pela vida dele. E tinha um momento de oração, de segunda-feira, o ciclo de oração, lá na igreja que eu congregava, ainda novo convertido, e comecei a orar por ele. Comecei a orar.
Não satisfeita ainda, quando eu cheguei em casa, comecei a orar de joelhos. Apaguei as luzes, comecei a orar de joelho. De repente o meu pai passa e tropeça o pé nos meus pés. Ixi, irmão, quando ele acendeu a luz, que ele me viu orando, ele só não me chamou de gente. Ele só não me chamou de gente, irmão, mas me esculhambou. Pensa aí no pior palavrão, aí ele me chamou. Aí nesse dia, irmãos, subiu aqui para mim. Eu ainda mirei ainda um burro assim nele. Te juro que me deu uma vontade de se emendar com ele ali. E um dos dois morrer. Naquele momento o diabo queria tomar a minha vida ali. Eu disse, não. Eu não tenho mais autonomia sobre a minha vida. Eu saí, me retirei, fui lá para a cozinha. E quando eu fui para a cozinha, eu comecei a colocar ali a minha janta. E aí, uma voz bradou dizendo, Adelino. Eu olhava, não tinha ninguém. Comecei a continuar colocando a janta, outra voz, Adelino. Eu olhava para o lado, olhava para o outro, não tinha ninguém. Pela terceira vez eu ouvi a voz dizendo, chamando, Adelino! Eu olhava, irmãos, não tinha ninguém. E eu me lembrei daquela passagem de Samuel, o Senhor chamando Samuel pela terceira vez. Eu disse, é o Senhor. E eu baixei a cabeça e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração e diga assim, olha, eu quero que você vá até o seu pai, dê um abraço nele, peça perdão a ele e diga que ama muito ele. Irmãos, eu nunca tinha dado um abraço no meu pai, de verdade. Eu não me lembro de ter dado um abraço quando criança no meu pai. Segundo, eu nunca disse que amava o meu pai, nunca também ouvi dele que me amava. Terceiro lugar, eu ia pedir perdão a ele, se foi ele que veio me infernizar, me perseguir a minha fé, e dizer que não queria que eu orasse ali em casa. Eu disse, Espírito Santo, eu não vou. Eu não tenho força para me ir sozinho. Naquele momento, o Espírito Santo, eu senti o Espírito Santo pegando na minha mão, irmãos, e me conduzindo até a sala onde estava meu pai, ali na sala, no sofá, assistindo a televisão. E aí eu dei um abraço muito forte nele. E ele meio acanhado assim, me empurrando assim. Eu disse, vem cá que eu quero lhe dar um abraço. E eu quero lhe dizer que eu te amo muito. E eu te peço perdão, o Senhor nunca mais vai me ver orando aqui dentro de casa. Quando eu parei de abraçar ele, quando eu olhei, irmãos, ele estava em lágrimas. E ele dizendo, meu filho, eu que lhe peço perdão. Eu que lhe peço perdão, foi eu quem... Ele começou a reconhecer que ele que estava errado. Naquele momento uma barreira caiu por terra entre eu e meu pai. Mas isso aconteceu porque eu estava mergulhado no rio da graça de Deus. Eu perdi a total autonomia. Quando nós perdemos a nossa autonomia, meus amados, nós damos total autonomia ao Senhor e Ele faz a sua vontade, o seu querer. Tem um texto que diz assim, se tu estiveres em mim e eu em vós, pedireis o que? E eu te dá? Se eu estiver em Deus e Deus estiver em mim, eu posso pedir o que quiser, né? Então se eu pedir o que quiser, Ele tem que me dar, sim ou não? Não? Sabe por quê, meus amados? A partir do momento que eu estou em Deus e Deus está em mim, eu não vou pedir o que eu quero. Jesus estava tão no Pai, o Pai estava nele, queridos, tão mergulhado, que ele até pediu, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas ele pensou, não, eu não posso, eu estou mergulhado, eu não posso fazer a minha vontade. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Está na hora de você mergulhar nesse rio da graça de Deus, para que Ele venha te encher, para que Ele venha te encher, para que Ele venha te encher, e Ele venha ser glorificado na tua vida. Quem decide mergulhar aqui? Segundo lugar,
Ele não queria mergulhar, queridos, porque ele não queria desaparecer. Águas nos artelhos, água nos joelhos, água nos lombos, ele ainda aparecia. Mas se ele mergulhasse, o que é que ia acontecer? Desaparecia. O grande medo do profeta era desaparecer. Há momentos, queridos, que Deus quer que nós venhamos desaparecer para que Ele apareça. Há momentos que Deus quer que você suma para que Ele venha aparecer. João Batista disse: convém que Ele cresça e eu diminua. Há momentos em que Deus quer que você desapareça. E ei, deixa eu te dizer uma coisa: desaparecer não é o sinônimo de uma pessoa que não está produzindo. Porque tem muita gente que acha, diz assim: rapaz, tu está sumido. Mas sumido da onde? De quem? Do Instagram. Você está sumido para o mundo, mas diante de Deus você está produzindo. Não é porque você desapareceu, meu amado, que você não está produzindo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: é muito melhor eu desaparecer e produzir para Deus do que eu aparecer e não produzir nada. Eu conheci uma igreja em Joá dos Vieiras, lá em Viçosa do Ceará. Viçosa é uma cidade linda, né? Maravilhosa. Aí você entra mais assim, uns 50 quilômetros para dentro. As casas ali ao redor, os distritos, são casas que são em vilas, na beirada da pista. Quando eu cheguei em Joá dos Vieiras, meus amados, é um povo, uma casa, um aqui, acolá. Quando eu entrei na igreja, no meio do mato, eu olhei o templo da igreja, irmão, enorme. Eu disse: meu Deus, aqui cabem umas 500 pessoas. Um temporal de chuva enorme, nunca tinha ouvido falar. Eu disse: se essa chuva fosse lá em Canindé, não ia dar ninguém. E com certeza aqui também não vai dar, um frio medonho. Irmãos, quando deu 7 horas em ponto, quando eu saí da casa pastoral e entrei no templo, a igreja estava lotada com mais de 500 pessoas. Vindo na chuva, molhados, mas estavam lá. Era uma igreja que não aparece, mas era uma igreja que estava produzindo. A igreja, ei, deixa eu dizer uma coisa: a igreja precisa estar sim. A igreja precisa estar assim no Instagram. A igreja precisa estar assim no Facebook, todo canto. Mas a igreja precisa estar mergulhada no rio da graça de Deus. O que adianta ter uma igreja que aparece para todo mundo, mas é uma igreja que é desconhecida pelo Senhor. E Deus está dizendo: ei, eu não quero que você apareça apenas para o mundo, como a igreja que aparece nas redes sociais, mas que apareça para mim, esteja escondida em mim. Uma igreja sólida é uma igreja que está mergulhada. Para finalizar, eu quero que você fique de pé. O profeta não mergulhou porque ele não sabia nadar. Ele disse: não dá, porque esse rio só atravessa quem sabe nadar. Ele disse: não dá para mim nadar. Ele disse que tinha medo. E a minha pergunta para você é: quem aqui sabe nadar no rio de Deus? Você sabe nadar no rio de Deus? Você sabe mesmo, irmão? Ninguém sabe nadar no rio de Deus, amados. Quando Deus me chamou, eu era gago e eu não sabia falar. Eu não sabia nadar. Mas Ele me chamou. Ele já tinha medido, Ele já tinha ido lá. Os lugares que eu fui, os lugares que eu ainda não fui, Ele já foi lá. E Ele está dizendo: vem, 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 mergulha. Sobe o teu nível. Sobe o teu nível espiritual. E o convite de Deus para você é: mergulha. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você está dizendo: eu preciso mergulhar nesse rio. Pela manhã uma irmã me procurou e disse assim: meu filho, era tudo que eu
não queria ouvir, mas era o que eu precisava ouvir. Eu quero tanto mergulhar nesse rio de Deus, mas eu não consigo. Eu disse: fecha os olhos, irmã, tampa os ouvidos e calha a boca e mergulhe a si mesmo. Mesmo que você venha perder o controle, a autonomia, porque tem gente que está com medo de perder a base. Aleluia. E assim como Jesus olhou para os discípulos que estavam naquela embarcação, e Pedro olhou e disse assim: Senhor, é tu mesmo? Ele disse: sou eu. Se é tu, me manda ir ter sobre as águas. E ele disse: vem, vem.